Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Moisés Câmara e com muita alegria quero saudá-los com a gloriosa e majestosa paz do Senhor Jesus e desejando a todos as boas-vindas para os nossos irmãos, professores, alunos, pastores, líderes, enfim, pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que gostam e amam estudar a palavra do Senhor. Então todos sejam bem-vindos à nossa lição número 3, que será ministrada no dia 15 de outubro de 2017, no próximo domingo. E o tema que nós vamos estudar é esse que está aqui, a salvação e o advento do Salvador. Que bom que nós vamos falar sobre o nosso Salvador. Se bem que em todas as lições nós sempre falamos dele, mas hoje nós vamos falar aqui particularmente a respeito desde o seu nascimento, desde a promessa, enfim, a vida, claro, resumida, não tem como nós chegarmos a esgotar, não tem como esgotar alguém falar de Jesus, né? É um assunto inesgotável. Mas vamos aqui, na medida do possível, junto com os nossos irmãos e graças ao Espírito Santo que nos ajuda, nos capacita, nos dá entendimento, vamos ministrar essa aula. Espero que você possa estudar também com afinco as Sagradas Escrituras e possa extrair aqui o que você achar bem relevante. Aliás, tudo aqui, pelo menos eu acho que tudo aqui é relevante, porém, fique à vontade para você aqui colher bons ensinamentos e levar para a sua sala de aula, você aluno, levar a sua classe para compartilhar com os nossos irmãos. Então, a salvação e o advento do Salvador, todos sejam bem-vindos. Nesse instante, vamos ao nosso textuário. O nosso textuário está baseado nesse texto de João, epístola, aliás, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí está João, ele testificando que Jesus se fez de fato carne, Jesus veio em corpo. Vamos falar aqui sobre, inclusive, mais à frente, sobre uma heresia que se propagou na época, tentando aí minar as bases do cristianismo, né? Vamos estudar. Então o Verbo se fez carne, Jesus realmente se humanizou, encarnou-se, habitou entre os homens e eles viram a glória do Senhor. Está lembrado quando Jesus levou Pedro, Tiago e João e ele transfigurou-se diante deles? Pois é, eles ali viram, ali tiveram ali um vislumbre, uma pequena amostra, não é, da glória do Senhor Jesus, ou Jesus em glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está João, que conviveu com o Senhor Jesus, como os demais discípulos, ele dá ele atesta, ele aqui é bastante veraz nesta sua afirmação. João 1, verso 14. Vamos à nossa verdade prática? A nossa verdade prática diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino, dentro de um plano. Então Deus tinha um plano para salvar a humanidade, para remir a humanidade, e ele colocou esse plano em execução. O nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade que estava perdida quando o homem desobedeceu ao Senhor ali no jardim do Éden. A nossa leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, está em João capítulo 1, versículos de 1 a 14, alguns textos aqui, né? Bastante extensa a nossa leitura bíblica em classe, mas vamos ao nosso primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Jesus desde o princípio, ele estava com Deus. Verso seguinte, o 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isto é, sem o intermédio de Jesus, nada do que foi feito se fez. O verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e ainda continua sendo a luz dos homens. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Verso 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que pena que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E aqui ele começa a falar sobre João. Verso 6 diz, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, não o João evangelista, mas o João Batista, que foi o precursor do Messias. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Isto é,
João Batista foi o último profeta, aquele que vaticinou, falou acerca de Jesus, viu o próprio Jesus, então teve este imenso privilégio. Ele foi a última, podemos dizer, testemunha, né, como na questão da profecia, para atestar acerca desta luz que iria aparecer entre os homens. O verso 8 diz, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, assim escreveu o apóstolo João. O verso 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. O verso 10 diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. O verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que pena que eles não receberam ao Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo geral, meus amados, vamos agora ao nosso objetivo geral. O objetivo geral é esse que está aí. Mostrar que o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Então tudo foi um plano divino. Deus não foi divino. Deus não foi pego de surpresa, de forma alguma. Temos 3 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador, nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo é explicar a respeito da concepção do Salvador. E terceiro objetivo específico é mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Apenas esses 3 objetivos específicos. Para isso, para que possamos atingir esses objetivos, vamos ao nosso sumário. O nosso sumário consta do seguinte: primeiramente, teremos uma introdução. Depois da introdução, teremos o nosso primeiro tópico. Veremos que já dá para você perceber, se você vem acompanhar nossas lições, nossos comentários, teremos 3 tópicos. O primeiro tópico, o anúncio do nascimento do Salvador. O segundo tópico, a concepção do Salvador, como isto ocorreu. Terceiro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Creio que a parte, se não for uma das mais importantes, é a mais importante essa aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aliás, toda a vida de Jesus, ela é magnífica, é gloriosa, então não temos que descartar nada aqui. Tudo a respeito de Jesus é uma bênção. No final faremos uma conclusão, como sempre fazemos uma conclusão. Tudo bem? Vamos para a nossa lição. Em primeiro lugar, como introdução, colocamos aqui, eu coloquei, Deus não desamparou o pecador. Então Deus, quando o homem desobedeceu, Deus não repudiou este pecador, Deus não o desprotegeu, mas Deus, ele providenciou isso que estava na mente, na sua presciência. Ele sabia que o homem iria fraquejar, o homem iria ceder, e realmente o homem desobedeceu ao Criador. Mas Deus não desprezou este homem, né? Deus poderia repudiá-lo, Deus poderia abandoná-lo, Deus poderia desprotegê-lo, mas o Senhor Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso que ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ainda na introdução, o nascimento do Salvador. Então, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, houve um novo começo, foi inaugurado um novo, podemos dizer assim, veio uma nova época, uma nova era, um novo tempo. Então Deus inaugurou um novo começo com a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então isto foi uma bênção para a humanidade que estava perdida. E o Senhor Deus ali no Jardim do Éden, ele prometeu enviar o Salvador. Se você ler Gênesis 3, verso 15, ali já é o proto-evangelho. Nesta promessa o Senhor, quando ele promete que o homem seria remido, podemos entender assim. Então ali estava, em Gênesis 3:15, podemos vislumbrar tanto a promessa de perdão como de salvação. E essa salvação veio por intermédio do quê? Veio por intermédio da encarnação, né, do Senhor Jesus Cristo e a sua posterior crucificação, a sua morte na cruz do Calvário. Mas tudo isso foi com a finalidade de nos remir, de nos salvar. Portanto, todos sejam bem-vindos à nossa lição, esta lição que está uma bênção. Vamos agora ao nosso primeiro tópico,
tópico este que nós falaremos sobre o anúncio do nascimento do Salvador. O anúncio do nascimento do Salvador. Primeiramente, nós teremos 3 subtópicos. Veremos o anúncio do nascimento do Salvador no Antigo Testamento, anunciado pelos anjos e também desfrutado pela humanidade. Primeiramente, o primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos ali prenúncios sobre o Messias, né? Então, a vinda do Messias não foi algo assim como um presságio, não foi um palpite, mas foi uma certeza. Foi uma certeza. Então, a vinda do Messias foi Deus ali cumprindo o seu plano salvífico para a humanidade. A lição bíblica diz: o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Veremos isso aqui logo em seguida. O Antigo Testamento tem muitas referências, muitos textos que apontam para a vinda do Salvador. Então, esses prenúncios no Antigo Testamento sobre o Messias, e isto está claro na palavra do Senhor. Muito claro essa questão dos prenúncios, né? Então, a vinda do Senhor, guarde isso, a vinda do Messias não foi um presságio, não foi assim uma possibilidade, mas foi sim Deus ali trazendo, colocando a sua palavra em prática, porque nada cai por terra quando sai da boca do Senhor. Então não foi um palpite, não foi um presságio, mas foi uma certeza de que Deus enviaria o Salvador ao mundo. E aqui colocamos na caída do homem. Então, quando o homem caiu, quando o homem cai, quando o homem, chamada queda do homem ali, Deus providenciou através do seu poder, da sua graça, este plano redentor. Então o homem caiu em descrédito para com o Senhor, claro que o homem caiu em descrédito, porém Deus não deixou esse homem prostrado, Deus não queria que este homem fosse eternamente banido da sua presença, por isso que ele providenciou o Salvador. A lição bíblica diz: na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada conforme Gênesis 3, verso 15. Vamos ler esse texto? É aquele texto quando o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta semente da mulher foi o Senhor Jesus Cristo. Por que o texto diz semente da mulher e não semente do homem? Porque Jesus, ele foi concebido por uma mulher, porém foi o Espírito Santo, né? A Bíblia mostra que o Espírito Santo do Senhor a cobriu, né? A virtude do Altíssimo, através do Espírito Santo, e ela então concebeu. Por isso que o texto nos mostra aqui, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na lições anteriores nós já falamos sobre esta vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Satanás foi derrotado. É importante ainda, já que nós estamos falando no Antigo Testamento a respeito do anúncio do nascimento do Salvador, é que nós possamos perceber o anúncio do nascimento do Salvador no Antigo Testamento, não só em prenúncio sobre o Messias, como também na caída do homem, em Gênesis 3:15, como também na proteção do sangue nas portas. Então o sangue nas portas ali já era uma evidência, naquela noite memorável do Egito, quando a aplicação daquele sangue garantia à pessoa que ali aspergisse o sangue a proteção para que o seu primogênito naquela família não perecesse. Então já vemos ali o quê? Já vemos ali um tipo do que faria o sangue de Jesus Cristo, a eficácia do sangue. Ora, se sangue de animal protegeu o primogênito, imagine o que o sangue de Cristo não pode fazer, não é? A lição bíblica consta no sangue de animais, no umbral das portas, na noite da Páscoa. Então, é a proteção do sangue nas portas naquela noite memorável no Egito. Também podemos ver o anúncio do nascimento do Salvador, no Antigo Testamento ainda, na Páscoa judaica. Lembre-se que a Páscoa era um memorial que apontava para este livramento que Deus dera ao povo ali quando estava no Egito. Lembre-se que a Páscoa ela passou a ser obrigatória para as gerações futuras dos israelitas e eles deveriam sempre relembrar isso. Assim como este cordeiro foi imolado na Páscoa, deveria ser morto na Páscoa, o Senhor Jesus Cristo também, ali já era uma figura que apontava para mais à frente para o Cordeiro de Deus. Então, na Páscoa podemos entender que a morte do Cordeiro também já vaticinava, já pronunciava que o Cordeiro de Deus era necessário que este Cordeiro padecesse e morresse. É isso que entendemos. Também podemos ver
nos salmos messiânicos, é a presença, o anúncio do Messias. Quando nós lemos os salmos messiânicos, que são muitos, né, nos salmos messiânicos, aliás, este assunto salmo messiânico, ou os salmos messiânicos, merece um estudo à parte. Não tem como nós aqui sintetizarmos, por mais que nós queiramos, sempre vamos deixar muitas coisas aqui do lado, né? Não tem como. Então merece um estudo à parte. Nos salmos messiânicos, nós veremos que este tema, o Messias, ele predomina nos salmos, né? Então o tema Messias ele é predominante nos salmos, não em todo o salmo, mas cerca de 10 a 12% dos salmos pode ser classificados como salmos messiânicos. Se você quiser anotar esse dado, cerca de 10 a 12% dos salmos eles apontam ou são classificados como salmos messiânicos. Os escritores destes salmos, que são vários, relatam muito da pessoa de Cristo, né? Muitos sofrimento, glória do Messias. A sua vida também, ele fala sobre a rejeição do Messias, fala sobre o sofrimento do Messias, rejeição, conforme já disse. Estes salmos são muitas vezes citados e interpretados no Novo Testamento. Há muitos salmos que falam sobre o Messias, né? A lição bíblica fala de 26 salmos messiânicos, mas tem os outros textos, né? Tem um capítulo, pelo menos eu tenho aqui, o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o 22, o 23, o 24, o 40, o 41, o 45, o 68, o 69, o 72, o 89, o 102, o 110, o 118 e mais estes textos que o autor da lição colocou. Então, nos salmos também podemos vislumbrar, podemos ver anúncios da vinda do Messias. E ainda podemos, aqui ainda não foi possível, por falta de espaço aqui, mas faltou ainda nos profetas, né? Podemos entender que nos profetas também, inclusive os profetas merecem um estudo à parte, os profetas também, claro, com destaque para o profeta Messias, o profeta messiânico, né, o profeta Isaías, ele profetizou muito acerca da vinda do Messias. Por exemplo, se você ler o Isaías 9, você verá o advento e o poder do Messias, no capítulo 9 de Isaías. Se você for para Isaías 11, você verá o reino do Messias é pacífico e próspero. Está falando do quê? Do reino do Messias. Se você for lá para para Isaías 35, você verá a grandeza e a glória do reino do Messias. Isaías 42, o servo do Senhor. Esse Senhor com S, né, maiúsculo, né? E este servo também com S, porque se refere o quê? Ao servo do Senhor Jesus Cristo. Isaías 50 fala acerca de o servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Isaías 53, praticamente é o mais conhecido, o mais citado, fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias. É claro que a gente não pode deixar de lado, não podemos deixar de falar sobre o importante profeta que foi o profeta Miqueias, né? O profeta Miqueias também, ele vaticinou acerca do lugar onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, né? Então, se você ler Miqueias 5, você verá a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Ainda sobre isso, sobre este ponto dos profetas, a lição bíblica diz, na volta do exílio babilônico, que nos profetas, especialmente o livro de Isaías, é denominado o livro messiânico do Antigo Testamento, né? E aqui ele cita Isaías 9, 11 e 50, ou seja, atestando que o Messias também está presente nos profetas, especialmente o profeta Isaías. Chegamos agora ao subtópico número 2, ainda sobre o anúncio do nascimento do Salvador. Já vimos o Salvador sendo anunciado no Antigo Testamento. Veremos agora o Messias, né, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, sendo anunciado pelos anjos. Primeiramente, o anunciado por Gabriel. Então, Gabriel, não sei se você atentou para esta particularidade importante, é bem relevante essa questão, é que aquele mesmo anjo que anunciou para Maria que Jesus nasceria, né, e ela seria a mãe do Salvador, foi o mesmo anjo que nas visões Daniel viu este anjo. Então, Gabriel não está apenas como anjo ali no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento ele está presente como mensageiro, especialmente se tratando do profeta Daniel nas suas visões, né, que o Senhor lhe dera. Então, anunciado por Gabriel. Então foi o mesmo anjo citado por Daniel em suas visões. Se você quiser anotar
A referência está em Daniel capítulo 8, versículo 16 e também Daniel capítulo 9, versículo 21. A lição bíblica diz: o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus, conforme Lucas capítulo 1, versículos 30 a 38, você pode ver essa referência. Então foi o anjo Gabriel, está muito claro lá ali, está escrito o nome do anjo, que teve essa incumbência de procurar Maria ali em Belém, em Nazaré, e anunciar para ela que ela seria mãe do menino Jesus. Tá certo? Mas a referência mais completa desse relato, apesar da lição constar a lição Lucas 1, verso 30 a 38, é melhor você ler. Para você se inteirar mais, ter uma visão melhor ainda, você lê Lucas, a partir de Lucas 1, do verso 26 ao 38, você verá que está mais completo o texto. Então foi anunciado por Gabriel. E foi anunciado pelo anjo aos pastores. Então está lembrado que naquela noite memorável, quando Jesus nasceu, um anjo apareceu, não os anjos, mas um anjo apareceu, primeiramente, e anunciou àqueles pastores, homens que estavam ali, judeus, né, com aquele ofício muito simples, pastorear as ovelhas ali. E o texto lucano diz que foi um anjo do Senhor que apareceu para esses pastores. Você pode ler isso em Lucas capítulo 2, versículos 9 a 12. A lição bíblica diz assim: quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Lucas 2, verso 9. Mas aqui foi o parecer do autor. Mas se você for na Bíblia, se for lá no texto de Lucano, Lucas 2, 9 a 12, você verá que não foram os anjos que anunciaram. Foi um anjo que anunciou. Vou ler esse texto. Diz assim: um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Então o texto aqui é muito claro, quando diz que foi um anjo do Senhor que apareceu aos pastores. Agora, lógico, nós veremos agora na sequência isso aqui, anunciado pelo imenso coral celestial. Os anjos então anunciam aos pastores anuncia aos pastores que Jesus tinha nascido, eles deveriam procurá-lo, dão um sinal para que eles cheguem ali e não tenham a mínima dúvida. Neste momento, antes dele se ausentar, o anjo se ausentar, aparece ali um coro, eu coloquei aqui como um imenso coral celestial. Se você olhar na referência de Lucas 2, 3 a 14, na Almeida revisada, diz que foi uma milícia celestial. Se você for para a corrigida, diz que um exército celestial. E na nova versão internacional, NVI, também fala do exército celestial. A corrigida fala exércitos, no plural, celestiais, mas a NVI fala exército celestial. Bem, o importante é que foi um coral celestial. Isso aí não há a menor dúvida. Então aqueles anjos anunciaram. Quando eles então, glória a Deus, paz na terra aos homens de boa vontade, ali estavam os anjos em uníssono, não é? Todos ali ao mesmo tempo, proclamando aí esta paz que viria ao mundo, mas uma paz através da paz dada através do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi anunciado por Gabriel, foi anunciado pelo anjo aos pastores e também pelo coral de anjos que também, claro, eles ali anunciaram a vinda do Salvador. A lição bíblica diz assim: pois ao ouvirem palavras tão alentadoras e o coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Eles ali não contestaram, mas eles creram na mensagem do anjo. E ali eles foram e assim eles puderam constatar in loco que realmente Jesus havia nascido. Pode ler Lucas 2, 3 a 18, você terá também esta certeza. Claro que você tem. O terceiro subtópico, ainda do primeiro tópico, o anúncio do nascimento do Salvador, falaremos agora sobre desfrutado pela humanidade. Primeiro ponto, os visitantes do menino Jesus. Então, os primeiros visitantes do menino Jesus ali foram os pastores. Então, eles visitaram o Senhor Jesus no mesmo dia, conforme Lucas 2, 8 a 17, você pode ler isso aí. Muita gente se confunde, né? De vez em quando você passa a ver um presépio montado. Isso acontece muitas vezes na época natalina. Você entra naquelas lojas, naquele shopping, geralmente eles montam ali um presépio e colocam junto do presépio os pastores junto com os magos. Mas isso aí, à luz da Bíblia, não está certo.
Está certo sim, se fosse somente os pastores junto com José, Maria e a criança e, claro, os animais. Os magos, eles apareceram em outra circunstância, né? Cerca de 40 dias depois, porque quando Jesus nasceu, Maria ela tinha aquela obrigação de passar 40 dias na sua purificação. Então, terminada a purificação, com 40 dias, eles então saem de Belém e vão até Jerusalém, porque Jesus deveria ser apresentado ali ao Senhor no templo, por ser ele o primogênito, deveria ser apresentado. José e Maria levam ali um par de rolas ou um par de pombinhos, porque suas posses eram poucas. Jesus então é apresentado e aí ele retorna novamente para Belém. Depois disso é que os magos aparecem. É tanto que quando os magos aparecem com Herodes tendo a intenção de matar o menino, o Senhor, através de um anjo, fala com José para ele rapidamente sair dali, sair de Israel e ir para o Egito. Então, não tem como associar os magos entrando também na manjedoura. Os magos entraram sim, mas quando Jesus já estava em uma casa, Então, os magos visitaram depois dos 40 dias, conforme Mateus 2, verso de 1 a 12. Uma dica para isso, se você puder assistir aí, tem uma videoaula número 22, eu ministro um curso, curso Seja um Obreiro Aprovado, você pode assistir a 22ª lição, nós vamos falar sobre a infância de Jesus e aí a gente vai mais um pouquinho a fundo nesse aspecto, neste quesito. A lição bíblica ainda fala o seguinte: a visita dos pastores e dos sábios simboliza toda a raça humana à procura de Deus. Então eu estou aqui, associa isso, essa procura dos pastores, né, esta ânsia para realmente ver aquela profecia ou aquela palavra do anjo se cumprir, eles ali vão. Isso mostra o quê? É que a humanidade deve procurar o Salvador. Para quê? Para que ele seja desfrutado pela humanidade. Sobre o local da primeira visita ainda, nós podemos dizer, né, claro, contrariando as expectativas, que muita gente talvez achasse que o Messias viria assim com toda a pompa, com o berço de ouro, em palácios. Jesus contraria tudo, né? Aliás, Deus contrariou tudo isso aqui. Então, contrariando todas as expectativas dos que esperavam o Messias vindo com toda a pompa, Jesus nasceu num humilde estábulo, né? O seu berço foi um lugar onde os animais comiam, ali um coxo, né? Podemos assim entender, uma manjedoura, locais onde os animais ali eram recolhidos à noite por causa do frio. E ali certamente era um lugar, não era um lugar bom para alguém ali nascer, né? A lição bíblica diz: essa visita não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura, cheia de animais e palhas, um lugar inóspito para o grande rei de Salvador. Certamente um lugar ali fétido, onde os animais faziam ali suas necessidades, né? Então não era um lugar ideal para o Salvador no mundo nascer. Mas, contrariando todas as expectativas, Deus permitiu que o seu filho nascesse neste lugar, nesse estábulo, nessa manjedoura, junto com os animais. Importante ainda aqui, nós colocamos socorro aos perdidos, né? Então, veja aí, nós podemos ver a vinda do Salvador, o Salvador vindo ao mundo, podemos ver aí Deus procurando este contato com o homem. Nas religiões, nas outras religiões, nas religiões os homens procuram Deus, né? Procuram Deus. No cristianismo é Deus procurando o homem. Então a diferença aí ela é estratosférica, né? Muito longa. Então Deus procurou, apesar do homem ter caído em desobediência, em descrédito, Deus providenciou enviar o seu amado filho para morrer pela humanidade. A lição bíblica consta assim: mas foi ali que Deus mostrou-se em toda a sua singeleza e simplicidade, quando foi ao encontro do homem pecador, uma vez perdido e entregue ao opróbrio do pecado. Se você ler João 1, verso 9, é aquele texto que diz: pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Então, Jesus chegou ao mundo não com coisa espalhafatosa, não com pompa, ao contrário, ele veio humilde. Mas anjos vieram do céu para anunciar a sua chegada, para anunciar que a humanidade tem escapatória para a humanidade. E a escapatória é aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Meus irmãos, vamos terminar essa parte. Vamos à nossa síntese do tópico primeiro. Então, nessa síntese do tópico, podemos ler o seguinte: o anúncio do nascimento do Salvador se deu no Antigo e no Novo Testamento.
o anúncio do Salvador, tanto no Antigo, nós vimos profetas, vimos vaticínios, profecias, vimos nos Salmos, vimos nos profetas, vimos ali no sangue do Cordeiro, né, aspergido nas portas, vimos na Páscoa, podemos ver também no Êxodo. Tudo isso apontava para o nascimento do Salvador. Então, Deus não tinha um plano B, Deus só tinha um plano. Deus só tinha um plano. E o plano ele colocou em execução, que foi enviar o Salvador Jesus Cristo. Terminado este ponto, ou esse primeiro subtópico, vamos ao nosso segundo tópico. A concepção do Salvador. Teremos 3 subtópicos. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Segundo, o nascimento do Salvador. E terceiro, um roteiro divino de vida. Um roteiro divino de vida. Primeiro ponto. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Então, o que é que nós podemos ver nisso? Podemos ver o quê? A presciência de Deus. Então, a presciência de Deus. O que é isso, pastor? O senhor agora falou difícil, isso, presciência, como é que é isso aí? Então, se você quiser anotar, a presciência de Deus é tanto um atributo como também é o amor. Então, é tanto um atributo como também o amor, a misericórdia, a graça, a sabedoria. Então, esta presciência é mais um atributo de Deus, onde Deus antevê, devido ao seu poder, as coisas que estão para acontecer no futuro, né? Seja próximo ou longo. Então, na sua presciência, Deus já via o homem cair, mas na sua presciência ele já tinha providenciado o escape, não é, que foi o plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a lição bíblica assim consta: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, verso 8. 13, verso 8. Pois antes de o homem pecar, o Pai, em sua presciência, já havia provido um Salvador. Então, é interessante, se você quiser anotar outra referência sobre essa questão da presciência, quando Pedro estava ali defendendo a igreja, quando eles começam a julgar, dizendo que os crentes estavam cheios de monstros, e Pedro ali e os demais são batizados com o Espírito Santo e agora estão pregando com poder, em uma das partes do seu sermão, ali em Atos capítulo 2, versículo 23, o que foi que Pedro disse ali? Disse o seguinte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então Pedro está dizendo aqui que aquele Jesus que eles crucificaram foi entregue a eles por presciência de Deus. Então, na presciência de Deus, Deus que já antevia os fatos acontecerem antes, não só providenciou o Cordeiro, como Deus estava ali seguindo os passos do Senhor Jesus até a cruz do Calvário. Então, Jesus só foi morto porque o próprio Jesus deu a sua própria vida para morrer, mas tudo estava de acordo com a presciência de Deus. Que este Cordeiro que ele estava na humanidade, este Cordeiro, as pessoas deveriam crer. E Pedro ali, não ficou de forma alguma ali inibido, mas ele foi taxativo. Diante das autoridades, ele não ficou de forma alguma ali envergonhado, mas pregou com poder, dizendo para as autoridades: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tudo bem? Vamos em frente. Então, coloquei aqui, o pecado não foi algo intempestivo. O pecado não foi algo assim intempestivo, algo que se produz, ou que acontece, ou chega de forma, em ocasião imprópria, inoportuna, né? Ou de forma súbita, imprevista. Não, Deus já previa que o homem iria pecar, claro. Senão ele não teria providenciado o Cordeiro não seria morto na presciência divina desde a fundação do mundo. Então, o pecado não foi algo intempestivo, algo inoportuno, algo que Deus não esperava que acontecesse. Não, é tanto que Deus advertiu o homem. Cabia ao homem o quê? O livre-arbítrio. Então Deus deu o livre-arbítrio ao homem para ele escolher. Deus orientou para que ele não comesse, mas infelizmente ambos desobedeceram, né? Tanto a mulher como o homem fracassaram, desobedeceram. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Alguém poderia dizer, mas Deus não poderia ter impedido que isso acontecesse? Mas Deus deu o livre-arbítrio para eles. Né? Como dá até hoje o pecador, a pessoa que escolhe pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer, é a pessoa que escolhe. Por causa do quê? Do livre-arbítrio que Deus concede ao homem.
A lição bíblica diz, isso significa que quando o ser humano pecou, Deus não foi pego de surpresa. Aquilo que eu disse, Deus não tinha um plano B. Deus só tinha um plano, que era o plano perfeito que ele tinha. Então Deus não foi, agora eu vou me sentar aqui, o que é que eu vou fazer agora já que o homem pecou? Não, Deus não é assim, Deus não é como a gente. Muitas vezes somos pegos de surpresa, não sabemos agir da forma que devemos agir e às vezes até agimos, né, de forma assim de supetão e agimos de forma errada. Deus não, Deus na sua presciência, ele já estava vendo o escape para o homem. E é importante aqui ainda, falando sobre esta presciência de Deus, a magnitude da presciência divina, né? Então, como eu já disse, Deus não tinha e nem precisa, né, de um plano B. Entretanto, em seu eterno amor pela humanidade, o Altíssimo havia planejado o resgate dos pecadores. Mediante o quê? Mediante a vinda ou advento da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse 13:8, é interessante esse texto, é aquele texto que diz assim, adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que no contexto aqui, ele está falando, adorá-lo-ão aqui não está se referindo a Deus, a Cristo, mas sim a besta. Então, todas as pessoas, depois que a igreja for arrebatada, quando o anticristo aqui já mostrar as suas garras, né, já estiver reinando aqui neste mundo destruído pelo pecado, a Bíblia diz que vão adorar a besta todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o texto aqui é muito claro, Apocalipse 13:8, que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, isto é, na presciência divina. Agora é importante também, oportuno, você ler Apocalipse 5, verso 9, não consta na lição, mas eu trouxe aqui. É aquele texto que diz assim, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. Então veja esta magnitude da presciência de Deus, o que foi que ele providenciou para nós. Isto é, o cordeiro foi morto, e com o sangue deste cordeiro, com o teu sangue compraste para Deus. Então Jesus ofereceu o seu sangue para nos comprar para Deus. E ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos. Aqui está, homens de toda tribo e língua e povo e nação e etc. Né? Então veja como a presciência divina agiu, como o plano divino cumpriu-se e até hoje está salvando muita gente. Saindo do primeiro subtópico, vamos ao segundo, o nascimento do Salvador. Vamos falar mais uma vez sobre o nascimento do Salvador. Alguns aspectos do seu nascimento. Primeiramente, a grandeza de seu nascimento. Então, o nascimento de Jesus foi algo excepcional. Nenhuma criança nasceu como Jesus, no sentido de vir anjos, um coro de anjos do céu, um coral de anjos, ser anunciado por um anjo, Gabriel, por uma mulher virgem, enfim. Foi excepcional o nascimento do Senhor Jesus. O autor da lição bíblica, assim, ele escreve, o nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar, salvar o mundo. Salvar o mundo. E aí tem a referência de João 3,16, é a referência que todo crente deve saber. Né? O crente que não souber o que é João 3,16 é porque ainda falta ele aceitar Jesus. Certo? Então, João 3,16 é muito importante. Então, a grandeza do seu nascimento foi algo excepcional, a vinda do Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, claro. O lugar de seu nascimento, já falamos um pouco. Então, veja que Deus tem todo o domínio dos governos mundiais em sua mão. Ele tem no presente, tinha no passado e sempre terá. Na época, quando Jesus nasceu, você sabe, houve um recenseamento. Esse recenseamento foi decretado por César Augusto, que era imperador romano, e este recenseamento, nada mais, nada menos, tinha fins lucrativos, ou econômicos, né? E a finalidade desses impostos era a arrecadação de recursos, né? Então Roma precisava de arrecadar impostos das nações vassalas, das nações subjugadas. E ali, naquele momento, quando César Augusto decreta, Maria já está grávida, praticamente já quase próxima da luz, teve que viajar, né, uma distância considerável, saiu ali
de Nazaré, na Galiléia, e teve que atravessar ali, costeando ali o Rio Jordão, pegando aquela via Rio Jordão até Jericó, porque tinha que passar, não podia passar dentro da região de Samaria, né? Jesus que quebrou esse protocolo. Então, mantendo a tradição, Maria e José, então eles desviam aquele caminho, não passam por dentro de Samaria, e ali eles vão magiando ali o caminho chamado como via Jordão-Jericó. E ali naquele percurso eles percorreram cerca de 145 quilômetros. Então foi uma viagem bastante demorada, né, e difícil para Maria, principalmente Maria, naqueles dias de dar a luz do menino Jesus. Então foi uma viagem assim desgastante. Mas eles chegam ali em Belém, na Judéia, e certamente devem ter passado ali por Jerusalém, mas tinham que caminhar mais 10 quilômetros até chegar a Belém. Então Belém ficava próximo ali de Jerusalém. Então o lugar do seu nascimento foi em Belém, Belém ali que ficava na Judéia. A lição bíblica diz: para isso o filho nasceu longe de casa e peregrinou para Belém, sem acomodações adequadas, um ambiente inóspito e extremamente humilde, conforme Lucas 2, verso 1 a 7. Então veja o nascimento do Senhor Jesus, a grandeza do seu nascimento, o grande simbolismo, a excepcionalidade do seu nascimento foi algo realmente glorioso, mas o lugar do seu nascimento foi algo que Deus, ele teve que, interessante é que sem saber, o imperador César Augusto estava ali ajudando a Deus, sem ele saber, Deus, o que é que nós vemos nisso aí? Vemos o controle de Deus sobre os governos, sobre os reis, sobre os presidentes, né? Deus, ele é soberano. Então, vemos isso o quê? A segurança da palavra do Senhor sobre isso. Ainda falando sobre o nascimento do Salvador, a humildade de sua pessoa, né? Enquanto há tanta gente arrogando, né? Tanta gente aí com o nariz empinado, tanta gente aí cheia de querendo glória para si, Jesus foi uma pessoa humilde. E ele mesmo disse em Mateus 11, 29, se você quiser anotar essa referência, ela é importante, quando o próprio Jesus chega a dizer isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Então ele fala que ele sou manso e humilde de coração. Então o crente que não é manso, o crente que não é acessível aos seus irmãos, precisa aprender com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi uma pessoa humilde. Isso foi demonstração da humildade divina, pois o Filho se esvaziou de sua glória, isso aqui é importante, para habitar de maneira humilde entre os homens. Então Jesus não poderia vir no seu corpo celestial, glorioso. Você sabe que quando Moisés falou com Deus, Moisés estava na presença de Deus, Moisés teve que cobrir ali o seu rosto com um véu para que as pessoas não ficassem ofuscadas ou cegas, ele teve que colocar um véu. Jesus não poderia vir coberto de véu, as pessoas precisavam ver o seu rosto, ouvir a sua voz, né? Precisava tocar nas pessoas, falar com as pessoas, olhar dentro do olho das pessoas. Então, Jesus foi uma pessoa acessível, humilde. Então, o que é que nós vemos nisso aí? É a sua humildade. Filipenses 2, verso 7, é aquele texto que diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele tomou a forma de servo, o Senhor Jesus. Então, foi uma pessoa humilde. Enquanto muita gente, líderes de igrejas, líderes de convenções, querem ser arrogantes, Jesus é um líder humilde, ou demonstra arrogância, Jesus é um líder humilde, onde as pessoas têm pleno acesso a ele, onde as pessoas falavam com ele, onde até as crianças poderiam estar ali, ele segurando aquelas crianças nos braços, né, colocando as crianças ali, dando atenção às crianças. Por quê? Porque Jesus foi um homem humilde. O exemplo de sua pessoa. Então hoje, até hoje, claro, ninguém se compara ao Senhor Jesus Cristo, né? Em todos os sentidos, ninguém se compara. Se a gente lê, eu gosto de ler os livros do Augusto Cury, ele tem alguns livros excelentes, né? Pelo menos os que eu li, gostei bastante. Ele tem um dos livros que ele fala, Jesus, né? Sobre um mestre inesquecível, excelente livro, se você puder ler. Como também o mestre dos mestres, o homem mais inteligente da história. Interessante é que Augusto Cury, ele era uma pessoa, não cria em Deus. E como ele começou a estudar a vida do Senhor Jesus Cristo, ele, à medida que ele ia lendo a Bíblia, ele foi conhecendo mais e mais o Senhor Jesus. Hoje é um defensor da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso que Deus faz na vida do homem, quando o homem achega-se para Deus.
E dentre outros estudos. Então citei aqui o Mestre dos Mestres, o Mestre Inesquecível, o Homem Mais Inteligente da História e outros textos. Então por quê? Porque ninguém foi igual a Jesus. Ninguém se compara a Jesus. Na sua humildade, no seu exemplo como pessoa, ninguém. Jesus foi totalmente distinto dos demais homens no seu proceder, no seu falar, no seu agir, na forma dele amar, na forma dele perdoar. Enfim, Jesus foi, claro, foi contundente com os hipócritas, claro, não. Jesus, por ser verdadeiro, ele não aceitava a hipocrisia, ele realmente combateu a hipocrisia, a falsa religião. Que belo gesto de doação de si mesmo, né? Consta na lição a isso. Pois não poderia haver maior entrega para mostrar esta verdade. Deus é amor, conforme 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Ainda no segundo tópico, a concepção do Salvador, teremos o terceiro subtópico, um roteiro divino de vida. Um roteiro divino de vida. Tão importante aqui já destacar é que ele já nasceu Salvador. Então Jesus já nasceu Salvador. Ele não veio aprender, ele não veio estudar para ser Salvador. Ele não veio aprender, isto é, ele já nasceu Salvador. Então Jesus, ele já nasceu sendo o Salvador. Desde a fundação do mundo, Jesus foi o Salvador. E a partir de seu nascimento, essa realidade foi confirmada. Vamos ler o texto de Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 a 11. É aquele texto que diz assim: o anjo, porém, lhe disse, não temais. Isso aqui o anjo falando com Maria, mãe do Senhor Jesus. O anjo, porém, lhe disse, não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não temais, perdão, aqui foi o anjo falando para os pastores. Então estava o anjo aqui falando para os pastores e não a Maria. Tá bom? Então o anjo, porém, lhe disse, não temais, porquanto vos trago nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, e já nasceu o Salvador. Observe que no texto aqui ele está dizendo, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele não disse assim, vos nasceu aquele que se tornará o Salvador. Não, mas ele foi muito claro aqui. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele era Salvador quando nasceu e também Salvador quando nasceu. Isso é magnífico, isso é glorioso. Concebido por uma virgem. Claro que eu sei, você sabe esse detalhe, esses pontos importantes da profecia messiânica. Concebido por uma virgem porque tinha que se cumprir a profecia messiânica. É aquele texto de Isaías 7,14, a lição não consta, mas você pode anotar aí. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, isto é, Deus habitando com os homens. Este é o significado. Então ele foi concebido por uma virgem, o que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus. Está lembrado daquela promessa do Senhor em Gênesis 3,15? A semente da mulher? Então a semente da mulher é Jesus. Por que não a semente do homem com a mulher? Porque Jesus, para nascer, não foi necessário ali José ter relações com Maria para Maria conceber Jesus. Porque quem gerou Jesus e Maria foi o Espírito Santo do Senhor. Então o texto diz, e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Lucas 1,35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, quando Maria, jovenzinha ainda, não tinha ainda, estava apenas prometida em casamento, e quando o anjo a saúda, ela não fica sem entender que tipo de saudação é aquela, e o anjo diz que ela vai ser a mãe do Salvador, etc. E ela diz, mas como pode ser isso? Eu ainda não conheço o varão, eu não casei ainda. E o anjo vai e conforta Maria. Respondeu-lhe o anjo, agora sim, que é o anjo falando para Maria, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo. Então o Espírito Santo, mais o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então Jesus já nasceu Salvador, Jesus já nasceu Senhor, e Jesus já nasceu Santo. Isso é glorioso. Né? Nenhuma pessoa pode nascer salvadora. Né? Porque Salvador só é um, que é Jesus, Senhor só é um, que é Deus, e também Santo, santo em toda a sua essência, somente Ele, o Senhor Jesus Cristo. É claro que nós somos santos
quando a gente evita o pecado, mas jamais nós seremos iguais a Jesus, né? Assim, igual na sua essência, igual a ele. Quem quis ser igual a Jesus foi Lúcifer, né? A Deus foi Lúcifer, foi banido do inferno, lá do céu para o inferno, né? Hoje está aí tentando as pessoas no mundo. Bem, agora é interessante, Jesus foi concebido por uma virgem, agora vamos falar sobre o contexto social de sua época, né? O contexto social. Então, quando Jesus veio ao mundo, a Palestina estava debaixo ali do jugo romano. Podemos entender que política e economicamente dependente, né, de Roma, e ali a nação tornou-se vassala, pagando ali altos impostos. Então, se já havia o imposto anual que cada judeu tinha que recolher seu imposto ao templo, ainda mais tinha agora que pagar impostos a uma nação dominadora que estava deixando Israel ali debaixo de opressão. Então tinha que cobrar os impostos, e os impostos não eram gastos ali com obras ali entre os judeus, mas sim eram levados para Roma. E isso deixou muitos judeus revoltados, por isso levantou-se ali os zelotes, né, que era contra a dominação romana. Então Jesus nasceu debaixo desse contexto social de sua época. A Palestina estava vassala, né, subjugada a Roma. Então Jesus nasceu num contexto de pobreza, o que mostra sua humilhação e serviço aos desafortunados. Então Jesus, vendo aquele povo desafortunado, povo pobre, Jesus trouxe uma mensagem de alento e de acalento para as pessoas, né? Para que as pessoas não buscassem as esperanças no reino dos homens, mas que buscassem, priorizassem o reino de Deus, o reino espiritual. Se nós lermos Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21, vou ler só Lucas 18 e o 19, diz assim: para mostrar que Jesus ele veio num ambiente de pobreza, né? Conviveu num contexto social de pobreza, e mostrando a sua humilhação e o tipo do seu serviço. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Veja só, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, por lhe ungiu. Com que finalidade? Para anunciar boas novas aos pobres. Boas novas aos pobres, ou seja, esperança para os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quantas e quantas pessoas Jesus expulsou os demônios, né? Pessoas oprimidas ali, pessoas cativas. E o verso 19, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus nasceu nesse contexto de sua época, conturbado pela dominação romana, opressão romana, né? Política economicamente dependente. Mas ali Jesus priorizou a sua mensagem para os humildes, para os pobres. Por isso que ele chegou a glorificar a Deus, né? Dando graças ao Pai, porque esta mensagem não foi dada aos entendidos, mas sim aos humildes, né? Graças ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelaste aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? Eram as criancinhas? Não só nesse sentido, mas também os pequeninos no sentido espiritual, nas pessoas pobres, nas pessoas assim, desafortunadas, né? Esse foi o contexto. E o ambiente familiar de Jesus, né? O seu ambiente familiar, como é que era isso, né? Então, interessante é que, como Deus sempre deu importância à família tradicional, que era um homem e uma mulher, Jesus também veio de uma família tradicional. José, seu pai, o adotou. Então, apesar de hoje o mundo estar virado, o Brasil está aí com a Globo Lixo, né? Sempre fala a Rede Globo é a Globo Lixo, tentando desagregar as famílias, né? Atacando aí os cristãos. Recentemente vimos aí no Fantástico, atacando os cristãos, porque eles, através dessas suas práticas, desse tal do quer museu, não é? Na verdade é para ser quer inferno. Ali é inferno, ali não é arte. Desde quando colocar pessoas ali despidas, né? Desenhos ali indecorosos, imorais, isso é arte. Só se for arte do demônio, né? Então é arte dos diabos ali, não é arte que vem agregar as famílias, mas sim desagregar as famílias, principalmente as crianças. Então, inclusive, aproveita aqui essa questão, inclusive até o Banco Santander, né, que pessoas até chamam agora de Satander, né, vem promovendo essas exposições, promovendo a pedofilia e a zoofilia, né? Por quê? Porque muitas famílias estão desagregadas e Deus gosta de ver isso de forma nenhuma. Deus é totalmente contra isso, né? Isso é uma abominação aos olhos de Deus e dos cristãos também. Nós ficamos indignados porque não aceitamos isso, né? Nós olhando, fazendo esse contraponto entre a Bíblia e essa cultura
satânica que estão aí tentando aí engendrar, tentando colocar nas famílias através da Globo Lixo e demais e outros órgãos, ou através até da palavra escrita, como a revista Veja também. Isso infelizmente está acontecendo no Brasil. Mas você, meu irmão, leve o seu filho para a escola dominical, ensine o seu filho, tá bem? Eu aqui aproveitando aqui, como aqui é uma aula, vou aproveitar aqui o gancho. Se o seu filho, de repente lá a escola do seu filho for convidada, a turma do seu filho, para ir participar de um museu desse, para ver essas obras, pode dizer para ele, olha filho, não vá, você não precisa disso, tá certo? Desde que ele coloque falta lá, que seu filho seja penalizado porque não vai àquela aula, não tem problema, Deus vai dar escape, tá bom? Seja fiel, meu irmão, mantenha-se íntegro. Então, voltando aqui, então Jesus nasceu num ambiente familiar, teve mãe, teve pai, o pai adotivo, mas foi no ambiente familiar que o Senhor Jesus nasceu, né? Muito bem. Então, a lição diz, o filho de Maria nasceu numa família, o que mostra a importância que Deus dá à célula máter da sociedade. Então, Deus deu muita ênfase à questão familiar, à questão dos clãs, à questão das famílias, à questão das tribos, mas a célula máter era o quê? Era a família. Se você ler Lucas 2, verso 40, vai mostrar justamente isso, que Jesus estava nesse ambiente familiar. O texto diz no versículo 40, e o menino ia crescendo e fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E as nossas crianças estão se enchendo de sabedoria? Se depender das escolas, elas não estão aprendendo, elas estão desaprendendo. Portanto, meu irmão, ensina o seu filho questões morais, questões de ética, ensina seu filho, tá certo? Os padrões de Deus. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se esquecerá dela. Ensina o seu filho. Leve seu filho para a escola dominical. Aliás, vá também com ele para a escola bíblica dominical. Então Jesus cresceu nesse ambiente, se fortaleceu, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele, porque foi criado também num ambiente familiar. E certamente Maria, por ser uma boa cumpridora dos rudimentos da lei, José também, Jesus ali tinha uma boa referência, né, como padrão familiar para eles. E ainda o seu comprometimento. O importante do reino de Deus, amados, é o nosso grau de comprometimento com o reino. Jesus estava comprometido com o reino do seu Pai, o reino de Deus. Desde criança ele tinha perfeita consciência, né, da obra divina que estava sobre ele. Ele não tomou essa consciência quando ele se batizou. Não, Jesus já era consciente. Com 12 anos de idade, nós podemos já ver isso. O texto diz, assim o ministério terreno de Jesus seria abrangente. E aí tem aqui o verso Lucas 2,49, que vamos ler esse texto agora. Diz assim, respondeu ele, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Então, quando José e Maria foram pela primeira vez levando Jesus ali ao templo, eles, por algum momento ali, eles se descuidaram, houve certo descuido. Jesus então ali se afasta e Jesus fica no templo, Jesus não sai. José e Maria saem do templo, retorna novamente para Nazaré e Jesus fica no templo ali. E ele retorna então, depois de procurar entre os amigos, entre os colegas, vizinhos, não acharam Jesus, foram lá e acharam Jesus aonde? No templo. Aí Jesus, como ele tinha consciência, quando ele tinha esse grau de comprometimento com a obra, o que foi que ele respondeu para os seus pais? Ele disse, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Então, isso aqui mostra o quê? O comprometimento do Senhor Jesus com a obra. Desde a sua tenra infância, podemos assim dizer, ele já tinha esse compromisso com a obra do Pai. E aí vou repetir aqui as palavras do autor da lição. Ele diz assim, assim o ministério terreno de Jesus seria abrangente, mostrando que o reino de Deus já havia chegado à terra, conforme Lucas 10, 9, verso 11. Terminado este tópico, vamos ao nosso a nossa síntese do tópico, melhor dizendo, a síntese do tópico. Essa síntese do tópico diz o seguinte, a concepção do Salvador foi um plano concebido desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, este plano de Deus já estava traçado, já estava esboçado, já estava na mente do Senhor. Vamos ao nosso terceiro tópico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Teremos 3 subtópicos. A encarnação do Verbo. Segundo,
a humilhação do servo. E terceiro, o exemplo a ser seguido. Vamos ao nosso primeiro subtópico. A encarnação do Verbo. Então Jesus encarnou-se, ele teve que ter um corpo humano. Agora, antes disso, veja o que nós colocamos aqui, o que eu coloquei. Contrariando o gnosticismo. Isso aqui eu achei importante colocar, porque este termo gnosticismo foi um movimento religioso, né, de caráter sincrético e esotérico, que foi desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado. Combinava misticismo e especulação filosófica. Né? Esse termo que eu acabei de ler, essa definição, eu tirei ali da Wikipedia. Você pode ir na Wikipedia, na internet, e vai encontrar isso aí. Então, foi um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico. E combinava misticismo e especulação filosófica. Vamos chegar lá. Então foi uma heresia perigosa, né, que ameaçou a igreja primitiva ali até os 3 primeiros séculos. E essa heresia, chamada o gnosticismo, os gnósticos, o que é que eles diziam, né? As suas heresias, uma delas é a seguinte, ele dizia o seguinte, é que eles acreditavam que a matéria, isto é, a carne, o corpo, né, era essencialmente perverso e que o espírito era bom. Então eles diziam que a matéria era perversa, isto é, o corpo do ser humano era algo essencialmente perverso e que o espírito era bom. Ainda disse, sobre isso ainda, dizia o seguinte, como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, vejam só, não tem valor algum porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Então veja o fermento aqui. Então dizia que a carne, por ser a matéria, a carne por ser ruim, né, você poderia cometer o pior dos pecados porque Deus não iria levar isso em conta, porque afinal o que vale é o que existe no reino espiritual. Então, por isso que eles admitiam que Jesus veio em espírito e não em carne, porque se eles admitissem que Jesus veio em carne, eles teriam que concordar que Jesus não era tão bom assim, entenderam? Então, é mais ou menos assim. Então, admitir que Jesus veio em espírito, pois ele não podia ser mal vindo com o corpo de carne. Então, o gnosticismo, que foi bastante combatida por Paulo, por Pedro e outros, João chegou a falar também, foi este fermento, esta heresia que começou ali a entrar aos poucos sorrateiramente na igreja do Senhor e teve que ser combatido, né? Por quê? Porque Jesus, de fato, Jesus vem em corpo. Jesus vem em corpo. Então, Jesus foi o verbo, ele criou corpo por quê? Para vir tabernacular, habitar conosco, como pessoa. Jesus não veio em espírito, mesmo porque o espírito não pode morrer. Então, ele tem que vir em corpo, ele tem que sofrer. Veremos isso aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus assumiu a sua humanidade. Mas antes disso, eu gostaria de ler ainda aqui o que o autor colocou. A Bíblia afirma reiteradas vezes que o Filho de Deus se tornou carne, conforme 1 Timóteo 3,16. Aqui outros textos, 1 João 4,2 e outros textos como 1 Pedro 3,18, 4,1. Ou seja, uma pessoa inteira de carne e osso, em pleno uso de suas funções psíquicas. Então Jesus veio em carne e osso. Vamos ler esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Está falando de quem aqui? Paulo está falando de quem? De Jesus. Então isso aqui está combatendo também essa teoria, essa heresia gnóstica, que diz que Jesus veio em espírito e não em carne. Então Paulo está dizendo aqui, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, o importante aqui destacar é que Jesus se manifestou em carne, ele veio em corpo, né? As pessoas podiam segurá-lo, pegar nele, porque ele tinha um corpo. E não um corpo espiritual, né, que se evaporava. Um diz que o corpo de Jesus era assim, se você botasse a mão, atravessava o seu corpo. Quer dizer, não tem nada a ver isso aí, né? Bom, então Jesus assumiu a sua humanidade, né? Ele padeceu em corpo, sofreu em corpo, né? Por quê? Porque o espírito não pode morrer, um espírito
imortal, você sabe disso. A lição bíblica diz, sobre isso o apóstolo Paulo escreveu que Jesus realizou a reconciliação no corpo da sua carne. Através do padecimento, do sofrimento do seu corpo, ele nos reconciliou com Deus. Você pode ler isso em Colossenses 1, 21 e 22. Isto é, quando se fez carne e habitou entre os homens, assumiu a sua humanidade. Então, ao ter um corpo, ao habitar entre os homens, Jesus assumiu a sua humanidade, né? Justamente com as suas fragilidades próprias do seu corpo, né? A fragilidade que nós temos, Jesus também teve no seu corpo. Sofreu, morreu na cruz. E o texto importante aqui, esse texto de Hebreus 10, verso 5, não consta na lição, mas eu coloquei aqui, diz assim, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Um corpo, veja bem, Deus preparou um corpo para o Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio em carne. Hebreus 10, verso 5. Evidências que revelam a sua humanidade. Há muitas evidências, nós vamos ler aqui algumas, né? A maioria aqui que consta na lição, vamos ler, evidências que revelam que realmente Jesus tinha um corpo. Que evidências são essas? Então vamos ver. Veremos que Jesus passou por todas as vicissitudes, né, inerentes aos seres humanos. Por esse motivo as Escrituras revelam que o nosso Senhor, por exemplo, Jesus chorou em público. Chorou, lembra-se quando ele foi lá no túmulo de Lázaro? O texto diz lá em João 11:35, Jesus chorou. Então, só chora quem tem um corpo. Defunto não chora, né? O espírito não chora. Quem chora é quem? Quem tem um corpo. Lá de João 11:35. Experimentou a dor, né? Jesus sofreu. Mateus 27:50, aquele texto que diz, de novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Por que Jesus bradou? Porque ele estava sentindo ali já os últimos momentos de vida, né? Ele já estava ali já quase já morrendo e aquele brado foi seu último suspiro e ali ele entrega o Espírito ao Senhor. Por quê? Ele estava sentindo dores na cruz do Calvário, pés pregados, mãos pregadas, tinha sido torturado, chicoteado, não é? Uma lança furou o seu lado, aquela coroa de espinhos furando a sua cabeça. Imagine, Jesus sofreu muito. Então, experimentou dor, porque o diabo, ele tenta enganar as pessoas, dizendo que Jesus não tinha um corpo, mas em espírito. Isso aí é mentira, mais uma mentira do diabo. Sentiu tristeza e morte. Jesus sentiu tristeza e morte. Mateus 26:38, resiste. Então, lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus era uma pessoa, sentiu tristeza da sua morte, sentiu-se cansado. O espírito cansa? Claro que não cansa, mas Jesus, por estar em corpo, ele cansou-se. João capítulo 4, versículo 6, é aquele texto que diz assim, achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, então cansou-se. Sentou-se assim junto do poço, era cerca da hora sexta. Então Jesus, o texto aqui é claro, pois cansado da viagem. Então, sentiu cansaço. Por quê? Estava em corpo. Ele também teve sede? Teve sede. João 19:28, Jesus lá na cruz do Calvário, ele proclama, o texto diz assim, em João 19:28, depois sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede, para mostrar mais uma vez ali que ele estava ali na sua humanidade, ele estava em um corpo. Também teve dificuldades familiares, passou por isso. João 7:3-5, o texto diz assim, disseram-lhe então seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido, já que faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o verso 5 diz assim, pois nem seus irmãos criam nele. Podemos dizer aqui que o verso 3 e o 4 foi uma ironia da parte dos irmãos dele, né? Você faz os milagres aqui, porque você não vai fazer lá. Porque você não vai fazer lá em Jerusalém, porque você não vai fazer em outro lugar para as pessoas lhe conhecerem, né? Então ali era uma ironia. É tanto que o texto diz, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus passou por dificuldades familiares, é uma prova que ele também tinha um corpo igual ao corpo de seus irmãos. Foi tido também como louco. Já viu um espírito estar como louco? Só tiver um espírito endemoniado, né? Mas Jesus ali foi tido como louco. Marcos 3:21, o texto diz, quando os seus ouviram isso, seus irmãos, seus familiares,
saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Então, as pessoas, os próprios irmãos de Jesus, pessoas da sua família, não compreenderam quem era Jesus. E a lição bíblica ainda diz, mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Se Jesus tivesse vindo em espírito, se o seu corpo fosse um espírito, fosse uma miragem, um aspecto, né? Jesus certamente não precisaria nem orar. Mas por que ele orava? Porque ele estava ainda no corpo humano, tinha seu corpo. E aqui está o texto de Marcos 1,35, há outros textos aqui, que mostra que ele necessitou orar. Para quê? Para fortalecer o seu espírito, fortalecer, né? Fazer a vontade do Senhor, enfim. Não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas o texto diz, de madrugada ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Por que ele orava? Porque necessitava se revigorar espiritualmente, né? Portanto, amados, há sobejas evidências de que a Bíblia mostra que Jesus realmente padeceu em seu corpo, né? Ele não era um espírito, nem antes nem depois que ressuscitou, ele passou a ser um espírito. Ele ainda tem um corpo, né? E ressuscitou num corpo glorioso, né? Mas um corpo ainda que poderia alimentar-se. Jesus, quando ressuscita, ele aparece diante dos discípulos, os discípulos seguram nele. Alguns duvidam, né, do Senhor Jesus, depois ele vem, come com os discípulos. Não satisfeito ainda, né? Primeiro ele pediu para os discípulos apalpá-lo, né? Veja que o espírito não tem carne nem osso. E ainda para satisfazer, ainda mostrar que realmente era ele, alimentou-se com diante dos seus discípulos. Por quê? Porque ele estava em corpo. Então essa teoria, essa heresia gnóstica, ela cai por terra. Jesus sim, de fato, ele veio em corpo, mas não cedeu 1 milímetro ao pecado. Em tudo foi tentado, mas fortaleceu-se no Senhor e não cedeu sequer uma única vez ao pecado. O segundo subtópico, a humilhação do servo. A humilhação do servo. Vamos começar aqui pelo esvaziamento do servo, né? Então Jesus ele despojou-se de sua glória, esvaziou-se de sua glória, poderia ter vindo com todo o seu poder, mas ele abdicou de tudo isso para quê? Para humanizar-se, para conviver com os homens, para padecer junto com os homens, passar pelas mesmas vicissitudes que nós passamos, né? Para poder realmente ser de fato o nosso Salvador, sentindo na pele o que os homens sentem. A lição bíblica diz assim, a humilhação de Jesus que Jesus teve, a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento. Então, a partir da hora que ele despojou-se, abdicou da sua glória, ele começou a esvaziar-se, ele começou a ser humilhado. Com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Então, desde o momento em que ele esvaziou-se de sua glória, rompeu com a sua glória, né, digamos assim, abdicou do seu poder, ele passou a ser humilhado, né? Já era uma forma de humilhação. Filipenses 2, 7 e 8 é aquele texto que diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo. Imagine um rei, um senhor, agora ser servo. Jesus passou por isso. Tornando-se semelhante aos homens. Imagine Jesus tornar-se semelhante aos pecadores, né? Claro, ele sem pecar. E o verso 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isto é, já estando com o corpo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Um exemplo aqui que a gente pode ver que Jesus abdicou realmente o seu poder, claro, ele desde o seu nascimento, só ele, pelo fato de ele ter nascido numa manjedoura ali, num lugar humilde, já era ali o despojamento da sua glória. Mas vamos exemplificar aqui um fato bem claro que, e no momento de grande angústia e sofrimento para o Senhor Jesus. Está lembrado que quando Jesus foi preso, Pedro ali tentou defender o Senhor Jesus, né? E Pedro foi ali repreendido pelo Senhor. E Jesus ali diz o seguinte, ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Então imagine Jesus agora sendo entregue aos inimigos para ser humilhado, para ser julgado, para ser sentenciado, para ser morto, Jesus permitindo tudo isso aí, mas ele abdicou do seu poder. Ele poderia ter pedido ao Pai 12 legiões de anjos. E aqui eu fazendo os cálculos, amados, uma legião de anjos tem 6.000 anjos. Aí você multiplica por 12, ele diz 12 legiões, se bem que ele diz mais de 12 legiões, mas vamos ficar com 12 legiões. Se você multiplicar 6.000 por 12, dá 72.000 anjos.
né? Lembre-se que um só anjo do Senhor destruiu 185 mil assírios. Aí eu fui fazer as contas. Se Deus fosse, na mesma proporção, um anjo destruiu 185 mil, vamos tomar agora os 72 mil anjos e multiplicar por 185 mil. A proporção seria 3 bilhões 320 milhões. Isto é, dava para ter, naquela época de Jesus, não tinha 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas daria para destruir o mundo muitas vezes. Então veja que Jesus até nisso ele abdicou do seu poder para ir para a cruz. Por quê? Porque ele foi fiel e fiel à morte de cruz. Além disso, o Senhor Jesus, nós veremos o desprezo ao servo. Já vimos o esvaziamento do servo, o desprezo ao servo, né? Jesus foi aviltado, foi humilhado, foi depreciado, né? Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos. É claro que isso se cumpriu, Isaías 53, né? Está lembrado ali o servo sofredor, tem que se cumprir aquele texto de Isaías 53, verso 3, que diz: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, Isaías já estava vaticinando aqui a respeito da humilhação do Senhor Jesus, que ele não seria levado em conta, assim, em consideração pelos homens. Ao contrário, os homens, principalmente os religiosos, o rejeitaram, não aceitaram a sua mensagem, então desprezaram o servo. Ainda falando sobre a humilhação do servo, os padecimentos do servo. Então Jesus ele foi torturado tanto fisicamente como psicologicamente. Ele foi torturado. Imagine Jesus, o rei da glória, sendo agora humilhado pelo soldado romano, o soldado romano batendo e perguntando: profetiza quem te bateu. Imagine Jesus aguentar tudo isso aí. Agora, por que ele fez? Porque ele é o verdadeiro servo obediente a Deus, né? Foi torturado fisicamente e psicologicamente. Como ao ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado, né? Então Jesus foi perseguido, foi desprezado pelas autoridades, discriminado. João 1,46 é aquele texto que diz assim: perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então, desprezo, né? Logo, claro que depois Natanael acertou-se lá com Jesus, né? Foi silenciado diante de seus acusadores, foi açoitado impiedosamente. Jesus sofreu bastante. Imagina o chicote lá dos romanos, né, com ossos de carneiro e bolinhas de chumbo. Realmente maltrataram muito o Senhor Jesus. Ele já começou a derramar o seu sangue. Antes de ir para a cruz, ele já estava sofrendo. Tudo isso injustamente, né, julgado diante de Pilatos e Caifás. Imagine Jesus sendo julgado por pecadores. A própria esposa de Pilatos chegou a dizer, alertar Pilatos: olha, passei a noite sonhando com esse justo. Ele foi alertado, né? Ele lavou as suas mãos, mas ainda que ele lavasse suas mãos com todos os detergentes do mundo, não iria tirar a mancha da sua culpa, do seu pecado, né? Então, e finalmente Jesus foi morto, né? Foi morto. Então, o padecimento, Jesus sofreu, foi desprezado, foi perseguido, foi discriminado, foi açoitado impiedosamente, injustiçado e julgado, né? Não só passou pelo julgamento religioso, como também pelo julgamento civil ali de Roma. E ainda o autor diz: assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor de Isaías 53. Saindo daqui, vamos ao nosso terceiro subtópico. O terceiro subtópico vai falar sobre o exemplo a ser seguido, né? O exemplo a ser seguido. E aí já coloquei, meus amados irmãos, ele é o nosso perfeito exemplo, né? Uma frase muito citada ali no quartel. Passei 31 anos servindo o Exército Brasileiro, e ali a gente sempre falava para os nossos soldados, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? O soldado ali ele só se sentia seguro quando o instrutor da matéria do assunto, por exemplo, a gente quer fazer um rapel. O soldado tinha que ver o instrutor subir no rapel com aquela corda, descer no rapel, né? Na corda ali, fazer aquele comando crawl, que é o comando crawl simples, é quando você se deita na corda para atravessar um rio de uma ponta para outra, tem uma água embaixo. O ideal é que o instrutor, e sempre nós procurávamos fazer isso, o instrutor tinha que demonstrar. O soldado ele só sentia segurança não quando o instrutor mandava um soldado fazer. Vai aí, soldado. O soldado ali, o monitor dele. Mas quando o instrutor sentava na corda e saía andando em cima daquela corda, né, puxando, deitado naquela corda ali, e o soldado via o instrutor, o sargento fazer isso, o oficial fazer isso, o tenente fazendo isso, o capitão fazendo isso,
ali dava uma segurança para o soldado. Por quê? Porque ele estava acreditando, porque ele estava vendo. E hoje nós acreditamos no Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Por quê? Porque Ele fez tudo. Jesus é o sumo, ou, digamos assim, o perfeito instrutor nosso. Tá certo? Ele é o nosso perfeito instrutor. Podemos acreditar em tudo que Ele fez porque Ele viveu realmente o verdadeiro Evangelho. Ele realmente pregou com a sua vida. Tá certo? Então, muito importante o instrutor passar confiança para o soldado, assim como Jesus nos passou confiança, sendo Ele o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso perfeito sacerdote, o nosso perfeito Senhor. Então, seja o exemplo. Há uma frase aqui de Augusto Branco que ele diz: seja o exemplo de tuas palavras e haverá um momento em que não precisarás dizer nada sobre coisa alguma. Tuas atitudes falarão por ti. Achei interessante essa frase aqui. Voltando à lição bíblica, ele diz assim: quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo como um amor sem igual. Né? Jesus fez isso, né? Nos ofereceu o melhor exemplo, fez a vontade do Pai, amando o próximo com um amor sem igual. João 4,34 é aquele texto que diz: disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu disse para o Senhor, está aqui, já tem comida. Aí Jesus mostrou que a verdadeira comida, o verdadeiro desejo dele era fazer, a sua verdadeira comida era fazer a vontade do Pai que ele enviara, né? E completar a sua obra. Então, o exemplo a ser seguido, ele é o nosso perfeito exemplo. Mas, além disso, Jesus foi alguém que priorizou o reino. Então, a primazia do reino, né? Quais são hoje as nossas prioridades? Quais são as suas prioridades? Né? Será que nós dependemos da política para nós vivermos bem em nosso país, né? Não, claro que não, né? Infelizmente os políticos envergonham, né, os brasileiros, né? Então por que isso está acontecendo? Porque é o reino dos homens. Os homens priorizam o reino dos homens, mas um homem crente, uma mulher crente, um servo de Deus, ele prioriza o quê? O reino de Deus. É por isso que a gente fica contra a Globo Lixo, fica contra essas coisas que contrariam a palavra do Senhor, né? Então o reino dos homens, no reino dos homens há escândalos, depravações, como acontece com a Globo Lixo. Então, até peço irmãos que evitem assistir a Rede Globo, né? No máximo um jornal, alguma coisa assim, mas nem isso, a gente tem que ser seletivo. Então não assista a novela da Rede Globo, certo? Porque ali só mostra a degradação das famílias. Só mostra isso. Só mostra isso. Então fazem apologia à zoofilia, estão fazendo apologia à pedofilia e mais uma de coisa que contrariam a palavra do Senhor, né? União entre pessoas do mesmo sexo, né? Que a Bíblia condena isso aí, tá? Então não assista a programação dela. A lição bíblica diz: logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Então, a partir da hora que nós aceitamos Jesus, nós devemos, claro, estimular e priorizar o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, usem as redes sociais, gravem vídeos, mandem mensagem para seus irmãos, mensagens que edificam, né? Enfim, que a gente possa ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus e não como a mídia hoje podre, a grande parte da mídia podre brasileira está ensinando as crianças a fazerem coisas que a Bíblia condena, né? E as famílias aí, até muitos pais são coniventes com esse tipo de coisa. Importante também aqui, amados, é a questão do amor ao próximo, né? O amor ao próximo, isso é muito importante. A lição bíblica diz: assim somos instados a amar o próximo, na força do mesmo amor que o Pai tem nos dado, né? Tem nos revelado, tem nos mostrado. Marcos 12, 30 e 31 é aquele texto que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, nós como cristãos devemos amar as pessoas, né? Agora, amar é diferente de tolerar. Amar é diferente de tolerar, né? As pessoas nos chamam de homofóbicos ou homofóbicos, né? Os crentes são homofóbicos, mas é por quê? É porque nós estamos do lado da Bíblia. Estamos do lado da Bíblia, tá? Agora, é claro, a gente deve amar as pessoas, a lésbica, o homossexual. A gente deve amar essas pessoas como pessoas, não amar as atitudes da pessoa. Vamos amar como seres humanos que
precisam de Deus, que precisam voltar-se para Deus, que precisam arrepender-se dos pecados, a confessar Jesus como Salvador. A gente ama essas pessoas como seres humanos. Agora, não significa que nós amamos as atitudes, né, que contrariam o ensino da palavra, não, de forma alguma. Então nós somos, claro, somos contra o homossexualismo, somos contra. Levítico 18, 22, há um texto aqui que diz: não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Tá? Levítico 18, 22. E somos também contra a zoofilia, Levítico 18, 23, que é praticar sexo com animal. O texto diz: nem te deitarás com animal algum, contaminando-se com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Quando a Bíblia diz aqui, não te deitarás com o animal, é justamente para copular com o animal, ter relações. É isso que estão ensinando aí nos Quer Museu, né? Que o Santander tem promovido, que algumas capitais do Brasil estão colocando para as crianças verem isso aqui. Isso não é arte dos demônios. Por fim, meus amados irmãos, então o nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo não está no Brasil, não é? O nosso exemplo não está nos políticos, o nosso exemplo é Jesus. Nem os pastores podemos tomar como exemplo. O exemplo nosso, número 1, é Jesus. É claro que tem pastores responsáveis, homens éticos, homens de Deus, mas a nossa referência é Cristo, né? A gente deve sempre olhar para Ele, é autor e consumador da nossa fé. Por fim, amados, a síntese do tópico terceiro: Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Já concluindo, aqui parte da conclusão, palavras aqui do autor da lição. As boas novas do Evangelho se materializam em Jesus quando de seu nascimento em Belém. Continuando, sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciado pelos anjos, aos pastores e ecoa de forma abrangente por todo o universo. E finalmente, ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou gloriosamente mediante a sua ressurreição para assim nos garantir a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos estar aqui na próxima semana já comentando outra videoaula. Até lá, peço que você compartilhe as nossas videoaulas, divulgue na sua igreja, estude mais de uma vez, reveja este vídeo quantas vezes você achar necessário. Obrigado se você compartilhar, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, em nome do Senhor, amém. Deus lhe abençoe.